começa, né, continua no capítulo 4 de Marcos. O capítulo 4, ele já começa com parábolas, e é um capítulo que vai trazer bastante parábolas. Ele traz 4 parábolas de Jesus, né? Começa com a parábola do semeador, vai para a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. São todas parábolas que falam sobre o reino dos céus, como que o reino de Deus vai crescer, né? Que você não pode, fala do testemunho dos crentes, que é a parábola da candeia, você não pode esconder a candeia debaixo, né, da mesa, tem que ficar no alto para as pessoas verem a lâmpada, né? Mas são parábolas muito conhecidas, né? Tem a parábola do grão de mostarda também, né? Que o reino de Deus começa muito pequeno, depois vira uma árvore grande e tal. E são parábolas muito conhecidas, eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes nelas. E lembrando aqui que Marcos está narrando, né, Jesus pregando ali no entorno do Mar da Galileia. Então, ele termina de fazer de dar esse sermão, onde ele conta essas parábolas, ele entra no barco e vai passar para outro lado do Mar da Galileia, né? E aí, no meio desse negócio, né, no meio dessa travessia, né, Jesus parece que estava cansado, ele dorme, e vem uma tempestade que, assim, assola, né, o barco, e o pessoal acha que vai morrer, e eles vão lá, acordam Jesus, né, falando, a gente vai afundar aqui, não sei o quê. E aí Jesus então acalma a tempestade, e o pessoal fica, nossa, quem que é esse que acalma a tempestade? E aí eles chegam então do outro lado, né, do mar, e começa o capítulo 5, e o Marcos, ele conta a história do endemoniado Gerazeno. Em alguns outros textos a gente acha endemoniado gadareno. É a mesma pessoa, tá? Gesara e Gadara eram cidades da Decápolis, né? Então, Decápolis é um conjunto de 10 cidades, só que elas eram muito distantes entre si, eram 56 quilômetros, né? Então, assim, o pessoal, ele poderia ser de qualquer uma das duas, né? Mas como Jesus desembarcou perto de Gesara, o pessoal fala, não é razoável que um endemoniado, né, caminhe 56 quilômetros, né, e esteja por ali. Naquela época não tinha carro, não tinha ônibus, né? Ou era de cavalo, né, ou era a pé, né? Muito mais provavelmente a pé. Não tinha nem bicicleta. Não tinha nem bicicleta, muito menos bicicleta elétrica ou a motor, né? Então, o pessoal acredita então que ele seja, né, a hipótese mais usada para explicar os dois nomes é que ele seja de Gesara, que tinha uma vila chamada Gadara também, né? Tipo aqui em Nova York, aqui em Belo Horizonte tem um bairro que chama Nova York. Você pode chamar as pessoas de Nova York. Tem Copacabana, então lá também essa cidade de Gadara, na realidade, né, tinha uma vila chamada Gesara. Então, né, eles podem estar se referindo ou à cidade ou à vila de onde ele veio. E a história desse endemoniado é interessante porque ele vai ao encontro de Jesus, né, quando Jesus está desembarcando, e começa a falar coisas do tipo assim, o que você veio fazer aqui, né? O que nós temos contigo? Ele já começa a reclamar de antemão, né? Que Jesus estava indo lá para talvez incomodá-lo, né?
então expulsa esse demônio, mas Jesus ele pergunta, né, algumas coisas, né? Ele pergunta qual que era o nome, aí o demônio fala, a gente é uma legião, porque somos muitos, né? E ele pede então para não ir, não ser expulso diretamente, mas para que Jesus permita que ele entre em portos, né? E aí Jesus então permite esses demônios entram numa manada de porcos, né? A Bíblia fala aqui mais ou menos 2.000 animais que se precipitam num despenhadeiro onde todos se afogam. Eu acho interessante que num homem só caber mais de 2.000 demônios. Isso é muito interessante. Imagina, né, o tanto que esse cara não era perturbado. Né? Porque com 2.000 demônios, um demônio a gente já sabe o estrago que faz. 2.000, né? É um negócio incrível. Aí eu acho muito interessante que eles pedem para entrar nos porcos, depois os porcos se suicidam, né? Eu não sei se o pastor tem alguma explicação para isso, né? Porque assim, o que eu penso? Olha, não tem muita diferença entre você ser expulso de um corpo com um demônio, né? Ser expulso do corpo, ou estar num corpo que depois morre, mas você vai ter que sair do corpo também, porque o corpo não funciona. Os demônios levaram os corpos para dentro d'água, né? Então, é um negócio que eu acho um pouco difícil de entender qual que é a dinâmica. Por que os demônios pediram para entrar nesses porcos e depois fazem os porcos se suicidar, né? Talvez a gente vai entender isso. Talvez para enganar as pessoas que eles, de certa forma, estavam indo embora, porque os porcos se mataram, então os demônios estavam indo embora. Eu acho que para o demônio pouco se acho talvez. que eles ficarem a igual aquela parte que fala que o espírito sai e fica pagando golpe, quando a casa vai ter volta mais sério. Eu já li um negócio desse de que assim, quando o espírito, né, que estava no corpo, o corpo morre, parece que tem alguma coisa espiritual que direciona ele diferente. Não sei se tem esse negócio de ficar vagando, mas realmente nenhuma explicação assim eu acho sólida e convincente. Realmente eu não entendo esse negócio dos porcos se matarem. Eu acho uma boa pergunta, né? Mas aí o cara então fica curado, né? Ele fica bem, as pessoas, a diferença é imediata, né? E o pessoal, né, fica sabendo, a fofoca espalha rápido, né? E o povo da cidade vem e fala assim, não, meu irmão está curado mesmo, e o dono dos porcos se lamentando, meus 2.000 porcos, que foi um prejuízo considerável, né? 2.000 porcos vale muito dinheiro hoje, imagina na época, né? Então o cara estava devastado que tinha perdido 2.000 porcos. E aí o pessoal da cidade, então, interessantemente, pede para Jesus ir embora. Fala assim, olha, vai embora, você já está causando muito problema. E Jesus, então, respeita, né? E vai entrando no barco de novo para poder ir embora. E aí o endemoniado, o ex-endemoniado, né, ele fala, não, eu quero ir com você. Né? E Jesus fala, não, você fica e vai testemunhar. E o cara fica e vai testemunhar e diz que ele fez isso por toda Decápolis, né? Então Jesus entra no barco, né? Vão para outra margem lá do Mar da Galileia, né? Porque o Mar da Galileia é um lago, né? Ali em Israel. Então ele vai para outra margem, é tipo a Lagoa da Pampulha, mas é muito maior, né? E é natural. E água é salgada. E água, não sei se é salgada, é salgada. Então, Jesus vai para outra margem, né? E
Marcos começa a narrar a história, né, da cura da filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga, né, e da mulher com hemorragia. Todo mundo também conhece bem essa história, né? Jesus está andando no meio do pessoal, chega o Jairo correndo, né, e fala assim: mestre, minha filha está muito doente, né, mas vai lá e eu sei que você pode curar. Então, o Jesus fala: não, beleza, eu vou com você. E aí, quando eles estão indo, né, multidão apertando eles, Jesus para e fala assim: alguém me tocou, né? E era essa mulher que já tinha anos que estava lutando com um fluxo de sangue, né, uma hemorragia, e ela não foi pedir para Jesus, ela foi tentar, né, somente encostar, com a fé de que Jesus, se ela encostasse, né, na franja lá do negócio de Jesus. E ela tinha certeza disso. Ela foi curada. E ela foi curada, né? E Jesus então não só reconhece isso, né, mas a abençoa e a salva, né? E aí, enquanto isso está acontecendo ali, alguém chega e fala para o Jairo: ó, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre, né? E Jesus fala: não morre, vamos lá. E Jesus chega na casa, o pessoal já estava lá fazendo o culto fúnebre, né? E Jesus então cura a menina, né? Revive, cura, né? Aqui só diz que manda ela se levantar, e ela se levanta, né? Seja lá se ela estava morta ou desmaiada, né? Porque Jesus falou que ela não estava morta lá atrás, né? Então a menina fica boa e o pessoal fica: olha, né? Errar diagnóstico de morte não é incomum, não. Acontece até hoje, né? Com todos, inclusive no curso de medicina, antes de dar atestado de morte, a gente aprende a fazer teste para saber se a pessoa realmente está morta. Por isso que demoraram 4 dias para falar que o Sicário tinha morrido, né? O Sicário aí. Bom, então, no capítulo 6, né, já descreve Jesus em outra cidade. Jesus, né, vai para Nazaré, né, visitar a sua família, né, e quando chega o sábado, ele vai na sinagoga lá de Nazaré, né, e o pessoal então fica admirado com o ensino de Jesus, né. E aqui é interessante que o pessoal de Nazaré viu Jesus crescer. E eles viram, né, olham a autoridade de Jesus ensinar e falam assim: mas esse aí não é o filho de Maria? Seus irmãos estão aqui, né? Esse menino é um carpinteiro, né? De onde que ele tirou esse conhecimento todo? Né? Eles ficam então admirados com o conhecimento e a autoridade que Jesus tinha no seu ensino, né? Mas a Bíblia diz que o pessoal se escandalizou com o ensino de Jesus, né? E aí Jesus então ele fala o seguinte, fala: olha, o profeta não é honrado em sua terra. E Marcos diz que Jesus não pôde fazer milagres a não ser por alguns poucos. E aí vem aqui uma questão, né? O pessoal que gosta muito de milagres, ele fala que para você receber um milagre você precisa ter fé, né? Se você não tiver fé, você não recebe o milagre. E esse é um dos textos que eles usam. Está vendo? Jesus não pôde fazer milagre lá porque as pessoas não tinham fé que ele realmente era filho de Deus, né? Ora, eu fico vendo alguns milagres de Jesus, alguns ele pergunta mesmo se a pessoa crê antes. Mas tem vários que ele não pergunta nada, ele vai lá e cura, acabou. O defunto, por exemplo, não podia nem ter fé para responder. Né? Ele não foi perguntar se o Lázaro, né, tinha fé de ser ressuscitado. Ele foi lá e punha em pimba. Então assim, quando Deus quer, né, quando Jesus quer, quando Deus quer fazer um milagre, não depende da fé da pessoa. Deus faz o milagre, ponto, acabou, né?
Agora, por que aqui está falando que Jesus não pôde fazer os milagres? Então, os comentaristas, eles acreditam que Jesus não quis fazer os milagres respeitando a incredulidade deles. E isso Deus faz também. A gente acabou de ver que Jesus estava numa cidade, o pessoal pediu para ele ir embora, ele não ficou ofendido, ele foi embora. Né? Se as pessoas falam, Deus não se meta na minha vida, Deus deixa você a sua própria sorte. É ruim, mas Deus deixa você a sua própria sorte. Deus respeita a sua vontade com raríssimas exceções. Né? Tem algumas pessoas de vez em quando têm um testemunho que elas falam, eu não queria Deus, mas o amor de Deus me alcançou mesmo eu não querendo. Né? Mas o mais comum é Deus respeitar a sua vontade, te deixar. Você quer? Beleza. E o caos no mundo acontece também porque as pessoas rejeitam. Exato, não obedecem. Isso aí é um ponto interessante. Eu estava conversando com a Luísa essa semana, né? Então, a gente estava lendo a Bíblia, a gente terminou, fizemos alguns comentários e antes da gente orar, a Luísa falou, eu quero falar mais um negócio. Eu falei, pois não, né? Aí ela falou assim, é muito mais difícil, exige muito mais maturidade você não revidar uma pessoa que te ofende. Eu falei, claro, isso é ensino de Jesus mesmo, né? Amar seus inimigos. Ela, nossa, isso exige maturidade demais. Eu falei, isso é dificílimo de fazer, né? Aí ela falou, mas seria muito melhor se as pessoas aprendessem a fazer isso. Eu falei, seria muito melhor se as pessoas fossem obedientes aos ensinos de Deus, porque elas teriam menos problema, né? A gente tem muito problema porque a gente não obedece ao que Deus ensina, né? E aí existem algumas formas de aprender, né? Tem gente que fala assim, não, eu gosto de quebrar a cabeça e aprender com meus erros. É o jeito mais burro de se aprender, mas é um jeito de aprender, né? Você vai lá pela tentativa e erro, vai tentando até dar certo, né? Tem gente que prefere aprender com o erro dos outros. Esse é o jeito mais inteligente de aprender, né? Você vê o que deu certo e o que deu errado nos outros, e aí então você aplica na sua vida. Lá em Provérbios 3, o primeiro versículo diz assim, não esqueça de Deus ensina. E Deus ensina a gente todo dia. Exatamente. Toda hora, todo dia Deus está ensinando a gente. Quando a gente esquece, aí embaixo diz assim, porque eles aumentarão as suas vidas. E assim, Então só dá tempo. com certeza. Porque Deus ensina. A fé é que torna a pessoa especial. Exatamente. Assim, Deus ensina através dos bons exemplos. Deus ensina na Bíblia através dos maus exemplos, que a Bíblia traz os maus exemplos também, já mostra pra gente o que deu certo e o que deu errado, né? Mas as pessoas ignoram e falam assim, não, eu gosto de aprender com meus próprios erros. Então vai lá, besta, né? Quebra a cabeça, né? Mas você falou a maneira burra de aprender. Eu vou contar uma piada que é verdadeira. Um colega comprou um carro e o outro colega estava de carona. Então, trafegando pela estrada de terra, havia uma pedra, né? Aí o que estava de carona disse, tem uma pedra ali, ó. E ele passou por cima. Deu aquele barulhão, sabe? Ele falou assim, eu falei, né? Ele falou assim, mas eu tentei. Bom, Só mais um comentário. Sim. É que a Bíblia também ensina que a gente não deve colocar vinho novo em odre velho. Né? Então, mas tem gente que quer colocar vinho novo em odre velho e aprender com o próprio erro. Né? Então, muitos dos ensinamentos bíblicos nos ensinam a errar menos. Quanto mais você conhece, menos você é. com certeza. Né?
aconselhamento e entra também os fracassos, né, de outros. Né? O inteligente, ele aprende com os ensinamentos e com o fracasso dos outros, para ele não repetir o erro. E tem o estúpido que não aprende de O nenhum jeito. estúpido, ele é obstinado, ele não quer aprender. É interessante, voltando um pouco aí, quando o irmão falou sobre a Luísa, é interessante que são dois casos aqui da igreja recentes. A maturidade da Luísa, na idade dela, e ela falou que requer mais maturidade, e um caso que a Danúbia falou outro dia, da menininha dela que sofreu bullying na escola e foi coisa pesada. Ela disse: filha, tudo bem, mas você tem que fazer isso. Ela disse: mãe, eu não posso dar o meu pior para as pessoas. Então, gente, isso me falou assim mais profundamente. Eu com 70 anos aprendendo com a menina de 12 anos. Né? Então, aquilo que a Luísa disse é uma coisa muito interessante. Requer maturidade. Né? E olha, nós aprendendo aqui com duas adolescentes. Pois é. E tem muito velho que não aprendeu isso aí. Ainda bem que você aprendeu. Tá doido. Moral, Sim. nós estamos passando vamos passar por vários redicionamentos na nossa igreja, né? Uhum. A gente vai ter que nos adequar a algumas coisas que vão ter que mudar. Não precisa disso. A gente precisa entender que se vier alguma coisa que me prejudica, que eu acho que me prejudica, eu tenho que ver o que está acontecendo, que a maioria vai ser beneficiada. Então eu não vou ficar de botim no campo, né? Colocando minhoca na cabeça de outro, mas isso aí me prejudicou, me tirou do meu conforto, né? Eu vou ter que me adequar agora. A gente tem que entender essas coisas. Uhum. Nós precisamos, durante esse ano, esse início de ano, pensar. A igreja precisa ir para frente, avante. Nós vamos ter um tempo muito bonito aqui, mas se nós tivermos um picuinha, não adianta nada ter tempo bonito. Verdade. Bom, capítulo 6 continua então, e Jesus menciona, né, a missão dos 12. Então, Jesus ele envia os 12 de 2 em 2 para pregar e testemunhar. Já é um preparo ali para o apostolado, né? E continua falando que a fama de Jesus tinha chegado até Herodes, né? E esse Herodes é Herodes filho, porque o pai já tinha morrido há bastante tempo, né? O pai foi aquele que tentou matar Jesus quando Jesus tinha 2 anos de idade, aí matou as crianças, os meninos de Nazaré, de 2 anos para baixo. Então, assim, depois dele, os filhos ganharam poder, e aqui está falando do Herodes filho. Tá? E aí, fala aqui, né, que as pessoas estavam falando que Jesus era João Batista, outros falando que Jesus era Elias, outros falando que Jesus era profeta, e o Herodes concluiu que era João Batista. Ele falou: não é João Batista. Porque ele que tinha mandado matar João Batista, né, porque João Batista estava denunciando o adultério dele, e aí ele concluiu que João Batista tinha voltado para espezinhá-lo, né? E aí então Marcos narra a morte de João Batista, né? Explica lá a festa, a filha da Herodias que dançou, aquela coisa toda, tá? E aí então diz que Jesus ele se reuniu, né? Depois os apóstolos devem ter voltado. Jesus se reuniu com eles, né, para conversar sobre as maravilhas que eles viram enquanto estavam fazendo ali esse período, né, de ir de 2 em 2 e levar a missão de Jesus. Só que parece que estava difícil eles conversarem, porque onde Jesus ia, a galera ia, né? E aí Jesus ele ficava compadecido do pessoal, e aí ele ensinava. Então diz aqui que Jesus tinha se reunido com o pessoal, mas não conseguiu conversar, e ensinou e falou assim: vamos para um lugar deserto. Aí ele entrou no barco, né? Ele estava ali
no Mar da Galileia, entrou no barco e falou, vamos para outro lugar. Eles entraram no barco, o pessoal ficou olhando de longe para onde o barco ia, entendendo, correram. Né? Jesus chegou lá e falou, não tem descanso, né? Então, e diz que Jesus se compadeceu deles e resolveu então ensinar de novo. Ele continuou ensinando. Mas lembra que Jesus tinha tentado ir para um lugar deserto para poder descansar e conversar com os discípulos. Né? E o pessoal chegou lá, Jesus então ensinou de novo. Aí quando já estava tarde, né, os próprios apóstolos, né, viraram para Jesus e falou assim, olha, aqui é um lugar meio deserto, tá? Melhor você despedir a multidão, porque a galera aí deve estar com fome e tal, a gente mesmo está morrendo de fome, né? Então, e aqui é longe, o pessoal vai ter que andar pra caramba até chegar no lugar. Aí Jesus falou, não, dá comida 6 meses para não tem nem onde comprar, e há uma multidão, né? E aí Jesus então pergunta, o que vocês têm? E aí eles trazem os peixes, os pães, Jesus multiplica, alimenta a multidão toda, né? E esse evento deixa o pessoal, né, mais interessado ainda nas coisas que Jesus está falando. E aí, Jesus então fala, ó, seguinte, eu não consegui orar, vocês vão lá que eu vou para o monte aqui, vou orar, vocês pegam o barco e vão atravessando, depois eu encontro com vocês. Pegaram o barco e foram embora. Né? E durante a noite, né, vem uma tempestade de novo ali no Mar da Galileia, e a hora que Jesus estava indo encontrar eles andando sobre as águas, né? E aí os apóstolos ficaram morrendo de medo, achando que estava vendo fantasma, né? E Jesus nesse episódio que Pedro vai caminhar, mas Marcos não narra o episódio de Pedro, só narra que Jesus acalmou, né, e entrou no barco, e eles então terminaram a travessia. E aí a gente vai então para o capítulo 7, eu vou encerrar no capítulo 7 hoje, e o capítulo 7 ele começa falando sobre tradição de fariseus, né? O farisaísmo era uma escola de ensino bastante respeitada lá em Jerusalém, em todo Israel, e o pessoal, né, já chegou para Jesus e assim, eles são cheios de ritos. Se você for numa sinagoga hoje, é lotado de rito, né? Se você vai fazer uma coisa, tem que ter uma resinha. Eu sempre falo, olha, você tem que, antes de comer uma comida sólida, você faz essa oração. É uma resinha, né? Poucas palavras, mas é uma reza agradecendo o fruto da terra. Se você vai beber alguma coisa líquida, né, você faz outra resinha agradecendo o fruto da vide. Se você vai fazer isso, tem que fazer isso aqui primeiro, né? E eles têm um ritual de lavar a mão, que eu já me ensinaram, né? Porque se você vai comer na sinagoga, você tem que lavar a mão do jeito que eles fazem. Então você pega a água aqui, lava a mão aqui, pega a água e lava a mão assim, né? Esse ensino é ótimo, porque ele é higiênico, né? Mas os discípulos de Jesus não estavam ligando muito para esse negócio, não. Né? E o pessoal, os fariseus olharam e falaram, seus discípulos não lavam as mãos, né? Ficando com Jesus, falando assim, tá vendo? Eles não são tão santos assim, não. A gente sabe que lavar a mão é um sinal de respeito com Deus, com o alimento que Deus nos provê, né? Seus discípulos não estão lavando a mão, né? E aí Jesus, era tudo que Jesus estava querendo, que Jesus já queria denunciar a hipocrisia deles, né? E aí Jesus então, como diz o pessoal do sul, taca-lhe pau, né? Jesus falou, olha, vocês são os hipócritas, porque vocês, com a tradição de vocês anulam os ensinamentos, entendeu? E aí Jesus ele fala, né, que eles honram com os lábios, mas desrespeitam com o coração está longe,
mudam os ensinos. E aí ele dá o exemplo de honrar pai e mãe. A Bíblia fala honrar teu pai e tua mãe. Mas se você virar para o seu pai e para a sua mãe e falar assim, não é oferta a Deus, está desobrigado de honrar pai e mãe. Isso não tem nenhum lugar nos ensinos. Vocês estão anulando o ensino de Deus, né? E aí Jesus então vem com essa questão, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque o que sai está dentro do coração, né? Está lá em Marcos 7,18, né? Jesus lhes respondeu, não compreendeis que tudo que entra de fora do homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no estômago e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos e prosseguiu, o que sai do homem é o que torna impuro, pois de dentro do coração dos homens procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, lista do monte de pecado, né? Bom, depois disso, né, tem aqui narrando a cura, né, de uma cananeia. Então é uma mulher que tinha filha possessa, um espírito imundo vai lá pedir para Jesus curar, e Jesus fala, não vou curar não, porque eu vim primeiro, né, salvar os israelitas. Eles, não, mas os cachorrinhos comem, né? E aí Jesus então se compadece dela e fala, poxa, se uma fé dessa eu não acho nem em Jerusalém, nem em Israel, em todo Israel, pode ir que sua filha está curada. E aí depois tem uma história que eu acho incrível. Assim, Jesus cura um surdo aqui, falando surdo e gago, mas parece que ele era surdo e mudo, né? É gago talvez porque o surdo ele fala assim, né? Não consegue vocalizar bem, então, mas o homem era surdo e mudo, né? E Jesus cura ele, né? E aqui eu vejo assim, Jesus ele tinha um senso de humor. Naquela série Chosen, retrata Jesus bem humorado pra caramba, fazendo piada, né? E não é difícil acreditar que realmente Jesus fosse desse jeito, por alguns motivos. As pessoas se identificavam com Jesus, gostavam de estar perto de Jesus. Se Jesus fosse uma pessoa, né, carancuda, né, do tipo assim, não, eu sou uma pessoa muito inteligente, né, eu vou dar meus ensinos, as pessoas podiam até admirar os ensinos, mas não iam se achegar, não iam se aproximar dele. Jesus tinha uma característica que deixava as pessoas muito à vontade com ele, né? E esses dias eu vi um cara falando que ele acredita que o humor seja o maior sinal de inteligência da humanidade, né? E ele explica aqui o seguinte, falou, olha, você vê crianças que são prodígios em todas as áreas, crianças prodígios no esporte, nas artes, nas ciências, nas matemáticas, mas você não vê uma criança prodígio no humor. Não existe um humorista criança bom, né? Você logo percebe que a criança não consegue fazer uma boa piada. Ela repete a piada, mas assim, às vezes a gente ri, é engraçadinho, mas ela não sabe o que ela está fazendo. E ele usa um estudo científico realmente que mostra que é o seguinte, a pessoa, para conseguir tirar, né, um humorista, para conseguir fazer uma boa piada, ele tem que controlar 15 níveis de expectativas, 15 camadas de expectativas na audiência dele, né? Porque ele tem que contar uma história que o número de pessoas suficientes na plateia se relacionem, entendam e consigam se colocar na história. Jesus fazia isso com as parábolas. Ele contava as parábolas, as pessoas se enxergavam nas parábolas. Ele tem que fazer a pessoa criar uma expectativa do que vai acontecer, né? Você tem que saber o que elas estão esperando e elas sabem o que você quer contar, né? Mas você tem que ter uma tirada que ninguém estava esperando. E aí o negócio fica engraçado, né?
Jesus fazia isso com as parábolas, não que as parábolas sejam engraçadas, mas ele fazia esse tipo de coisa com as parábolas, né? E o humorista faz para criar uma graça. Mas Jesus, ele cura esse surdo, mudo. E eu acho muito interessante que lá no final do capítulo, no versículo 36, ele diz o seguinte: então Jesus lhes ordenou que a ninguém contassem aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o justificavam. Então assim, cara, Jesus cura o surdo, mudo e fala para ele, não fala para ninguém, né? Assim, só pode ser uma piada que ele estava fazendo com o cara era surdo, mudo, né? Começa a ouvir a falar e Jesus vira para ele, não fala para ninguém não, cara. Para mim tem uma pitada de humor aqui que talvez o texto, né, não passe muito bem, mas para mim é uma pitada. Se isso aqui não é uma piada que Jesus fez com o cara, eu não sei o que é, entendeu? Tem outras vezes eu acho que Jesus falou sério, não fala não, estou no meio, começando o ministério e tal, né? Mas aqui ele já era famoso o suficiente, ele cura um surdo mudo, fala nada para ninguém não. Eu acho uma piada. Bom, gente, por hoje é isso. Se a segunda está aí, se a última é bora. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer pelos teus ensinos e te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas e nos ensinando, Senhor, a sermos obedientes à tua palavra, para que, como começamos hoje, aprendamos, Senhor, a viver de forma santa. É o que eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, só um minutinho. Neia. Queridos, quando o professor acabar, eu gostaria de falar para vocês que eu vou ter